Esse é o Big Shot Pod. Isso foi sensual, hein? Gostou? Isso foi sensual, hein? É que agora começou o ano, né? Essa piada aí pro Cris Dias. Pra você que chegou da internet hoje. Chegou na internet hoje, essa piada aí pro nosso produtor oficial aí. Que primeiro podcast pós-carnaval. E aí, meninos, como é que vocês estão, Gui? Tô bem. Tá bem? Tá Tô bom, tô né? feliz. Sempre feliz, é sempre um dia feliz estar aqui com vocês. É gostoso mesmo. Tava com saudades desse cafezinho, de ver a carinha do Raul ali do outro lado. Água saborizada com batata doce. O whey, né? Tem que ficar monstrão pra segurar aqui esse podcast. Tudo bem com você, Gustavo? Tudo bem, tudo ótimo. Meu carnaval com a bunda no sofá. Tem que botar o pip quando fala. Não, bunda pode. Bunda pode. Qual o problema? Estamos de volta aqui agora, que nem tu falou, começando o ano pra valer, sem interrupções até o final da temporada, né? A gente não mede em anos, a gente mede em temporadas aqui no Big Shot Pod. Temporadas. Que é essa coisa do... Pessoalmente, só um parênteses aqui, eu sempre tive confusão nos Estados Unidos, né? Essa coisa de... Eles têm duas medidas de ano. A escola e temporada de esporte é de julho, agosto até julho, mas só que o ano é de janeiro a janeiro. Tá do verão, né? Como compara tudo no verão. Coisa de vagabundo, né? Eu Quer crescendo- tirar férias no verão. Meio do ano, pessoal. Meio do vagabundo, ano, é. tá? Isso aí é horrível. Então, gente, só lembrando, a gente tá aqui agora, juntinhos, de novo, pela primeira vez em quase um mês. Tava com saudades. E pra você não ter saudades da gente, segue a gente nos nossos perfis. Ali, @BigShotPod, no Twitter, no Instagram, sempre conteúdo diário e inédito ali sobre a Liga Norte-Americana, a Associação Norte-Americana de Basquete. Pode ser. Pode ser? Não. Na verdade é national. National, né? Seria nacional. A Associação Nacional de Basquete Dos Estados Unidos. Que nomezinho, né? A sigla funciona, mas o NBA é foda. Então segue a gente lá no @BigShotPod e nosso e-mail, bigshotpod@ampere.audio. A gente recebe várias perguntas por ali, então vocês já aprenderam a soletrar Ampere, que é incrível. E spoiler, mais tarde falaremos de duas perguntas mandadas. Hoje é um dia que falamos... Nenhuma delas pelo e-mail. Na verdade, uma veio pelos comentários do YouTube e outra veio pelo Instagram. E aí o YouTube, o Gui já dando outro spoiler aqui, o YouTube lá, Big Shot Pod no YouTube, muita gente ouve a gente pelo YouTube, então pra vocês que tá ouvindo a gente pelo YouTube, olá! Tem alguns dias a gente consegue fazer a Premiere, então assina a gente lá que é legal, que a gente, terça-feira, 5 da tarde, a gente põe o programa no ar. E algumas vezes a gente consegue fazer ali esse Premiere que você ouve em tempo real com a gente lá e tem um chat. E aí você discute sobre o seu time do coração, sobre a liga, chora sobre o Lakers e tudo No ao caso vivo. do Gui. No caso do Gui. Ao vivo ali. Ninguém tá chorando aqui, são vocês que estão chorando. É que tá chovendo só nos seus olhos, né? Essa Peraí, só vou nuvenzinha. tirar essa cebola aqui de baixo. Então vamos lá, sem mais delongas. Gui, eu vou começar com o Vavo, os destaques oficiais. Os destaques iniciais. Então, Vavo, fala pra nós. Eu tenho uma consideração inicial preparada, mas eu tenho uma pré-consideração inicial que é... O Gui, ele sempre fala pra mim pra eu assistir o NBA Desktop. Eu não sei se vocês já assistiram, quem tá escutando. Eu nunca tinha assistido. Ontem ou anteontem eu tava lá no YouTube e me deu como recomendação um vídeo. Aí eu assisti. Por quê? Porque falava no título do Daryl Morey, que é o General Manager do Rockets, que é o time que eu torço. E eu fui assistir. E eu achei curioso que o Daryl Morey, ele é um cara muito dos analytics, das estatísticas. E ele tem uma opinião de que o futebol não faz sentido, futebol é soccer, né? É muito chato. É muito chato. E aí, quando o apresentador pergunta por quê, ele falou, eu vou citar exatamente o que ele falou. Ele, é muito fácil de ser manipulado, e é verdade, né? Pô, tu não marca um pênalti, tu acaba com o jogo. Se tu perde um jogador, as tuas chances de ganhar não mudam praticamente nada. Aí a outra o sistema do pênalti é horrível. Ele fala que tem que entrar dentro, que ele seria como era na tem as MLS, sugestões no aqui começo da depois. MLS, que é tipo correndo. Aí, tem muita gente no campo, o campo é muito grande, e ele fala, o relógio ele é progressivo ao invés de regressivo. Quem é que faz isso? Relógio progressivo. Aí o apresentador pede sugestões, ele fala 7 contra 7, cronômetro regressivo, substituições livres, que nem é no hockey. Essa eu sou a favor, inclusive. Ou no futsal, enfim, outros Porque você, esportes. inclusive, prorroga a carreira de jogadores muito bons. Exatamente. O cara ele não consegue mais jogar
60, 70 minutos, mas ele pode estar ali em períodos de 10 minutos no campo, eu acho isso legal. Cobrar umas faltas. E aí ele fala também do pênalti, que nem era na Major League Soccer ou que nem é no hockey também. Eu achei engraçado falar isso, porque ele falando ali, ele é uma opinião típica de um cara da área das exatas, né? Tipo assim, não, futebol é muito chato por tal motivo. Estatisticamente. E é assim que falando. numericamente o futebol ficaria mais interessante. Enfim, isso não tem nada a ver com basquete, exceto o fato de ser o general manager do Rockets. Minhas considerações iniciais oficiais são: na semana passada, eu falei do jogo que o Trae Young conseguiu 49 assistências, não, 49 pontos e 16 assistências, gerando 86 pontos pro Atlanta Hawks. E aí eu falei que ia fazer um vídeo no Boom Shakalaka mostrando o ranking dos jogadores que tem mais dessa estatística, que não tem nome, né? É tipo os americanos usam scored or assisted, seria tipo pontuados ou assistidos em português. E aí eu falei que ia fazer o vídeo, que não ia dar spoiler semana passada, então agora que eu já lancei o vídeo, eu quero dar ali o ranking final, só por curiosidade também. O Trae Young, que nem eu tinha falado, ele ficou em sexto, inclusive eu falei 85 na semana passada, 86 pontos, empatado com o Kobe no jogo de 81 pontos, que ele só conseguiu 2 assistências, o Harden 2 vezes, esses foram os com 86. Aí o Bob Cousy tem um de 87, o Oscar Robertson, um de 88, quarto lugar. O Harden em terceiro lugar com um de 91. O Harden em segundo lugar com um de 95. E o primeiro colocado, obviamente, o Wilt Chamberlain, que marcou 100 pontos no jogo, com 2 assistências, 104 pontos. Então ele é o recordista nessa estatística sem nome, que inclusive nos comentários do YouTube, uma galera comentou que isso se chama PRF, que seria tipo Points Responsible For. Mas eu acho que é uma estatística específica do NBA Live, porque todo mundo falou que viu isso no NBA Live, como eu não sou do jogo? Como eu não sou do NBA Live, NBA 2K, essas coisas, eu nunca tinha ouvido falar em PRF. Até dei um Google depois e vi uma que outra pessoa falando. Mas também não faz sentido pontos que o jogador é responsável, porque ele é responsável tanto por que ele marcou, como porque ele passou, porque não o cara que marcou o que ele passou. Exato. Não faz muito sentido essa sigla, né? Eu usei pontos com participação direta. Eu acho que é um nome melhor. Pode ser. Vai lá. Bom, eu tenho... O meu primeiro destaque, na verdade, é uma recomendação de leitura. Num dos primeiros programas do Big Shot Pod, eu falei de como o Phoenix Suns é mal administrado. Essa semana passada, saiu no site da ESPN uma coluna, uma matéria do Kevin Arnovitz, que é um dos melhores repórteres de basquete que eu gosto de ler, sobre justamente o dono do Phoenix Suns. E é um desastre, assim, a administração dele. Ele é um cara que é muito invasivo, ele gosta de dar palpites, inclusive dentro do vestiário para técnicos e jogadores. Ele faz uma outra coisa que é absurda, que ele fez uma brincadeira com o antigo general manager do Suns, o Ryan McDonough, que ele tinha ido num evento organizado pela Diana Taurasi, que é uma ex-jogadora da WNBA, e nesse evento tinham cabras. Pra quem não sabe, tem o trocadilho de GOAT, que é Greatest of All Time, com GOAT, que é a tradução de cabra em inglês. Ele levou as cabras para o escritório do Ryan McDonough e falou, e a piada era: vamos achar o nosso GOAT, né? Vamos achar, um trocadilho, vamos achar o nosso Greatest of All Time. Só que as cabras ficaram lá e elas defecaram no escritório inteiro do Ryan McDonough. Por um momento eu achei que tu ia falar que elas morreram, então menos mal. Menos mal. Então você imagina o seu chefe, você chega no seu escritório e tem cabras defecando no tapete, no sofá. Que delícia que deve ser. Enfim, tá lá no site da ESPN, é uma matéria que saiu agora, é bem legal. Recomendo que vocês parem pra ler, é uma matéria um pouco longa, mas mostra um pouco, apesar do Suns estar vivendo um momento dentro de quadra interessante agora, vem de alguma sequência hoje, de no vitórias. caso, mais especificamente. Não, mas teve semana desde passada, o Milwaukee, teve uma sequência de 3 vitórias, bateu o Milwaukee, bateu o Sixers. Varreu o Milwaukee, né? Bateu o Milwaukee, acho que bateu o Sixers e bateu acho que mais um. E o Warriors ontem, né? O Warriors ontem, eles vêm no momento de quadra, tem alguns jogadores interessantes pro futuro, mas realmente a situação, eles começam a contar, inclusive, desde que ele compra o Suns, que estava no final da época do 7 Seconds or Less, há 12 anos atrás, e o declínio do Suns. Esse é o foco da matéria. E só lembrando, as matérias, os links, tudo que a gente falar aqui vai estar na descrição do episódio. Então, se você não quiser ir no site da ESPN procurar, só achar o link aqui na descrição. Sobre destaques de basquete, eu tenho um negativo que eu vou fazer bem rápido e o meu destaque de verdade. O meu destaque negativo era um que, apesar do desabafo da semana passada, eu não posso deixar de falar, que é o sapo que enterraram no vestiário do Staples Center ou do Lakers.
Depois de tudo aquilo que eu falei semana passada, essa semana foi anunciado oficialmente que o Brandon Ingram não volta o resto da semana. O Lonzo Ball também... Da temporada, perdão. E o Lonzo Ball ainda não foi anunciado de forma oficial, mas já se sabe dentro... corre a boca pequena que ele realmente não volta. Ainda não foi anunciado pelo Lakers, mas ele não deve voltar. Então, enfim, o Lakers contra o Boston jogou com Alex Caruso, Josh Hart, LeBron James, Jonathan Williams e Mo Wagner. Eu assisti, LeBron, enfim, eu assisti sem volume por causa do recém-nascido, mas eu assisti. Tudo isso que eu já falei o que eu tinha pra falar do Lakers, eu só queria dizer que, não obstante todos os fracassos do Magic Johnson e do Rob Pelinka na administração do time, ainda assim tem uma maré de má sorte que é absolutamente horrenda. Mas vamos falar de coisa boa. Meus destaques de verdade dessa semana são o basquete que o Boston Celtics e o Houston Rockets vêm jogando. Parece que finalmente esses times que a gente apostava tanto no começo da temporada estão se acertando na melhor hora da temporada. O Boston vem de uma sequência... Teve uma sequência ruim, mas agora vem de uma sequência de 3 vitórias, onde massacrou o Warriors em Golden State, em Oakland, né? Bateu o Kings com o game winner do Gordon Hayward, né? Foi Gordon Hayward. E bateu o Lakers, o maior rival, que tinha batido o Celtics lá em Boston, e aí voltou. E tudo bem que o time do Lakers é absolutamente desfigurado, mas aparenta que o Celtics aparenta estar entrando nos eixos na hora que eles precisam realmente entrar, e a gente sabe que o elenco do Celtics é bem forte e tem chances de sair do leste. Aí não seria a minha aposta ainda, mas tem chances. E o Houston, que vem de uma sequência de 8 vitórias seguidas. Nessa sequência eles bateram o Golden State em Oakland, bateram o Boston em Boston, o Raptors em Toronto e o 76ers em Houston, dessa vez. São 8 vitórias. Ontem ganhou do Mavericks com um block game winner. Block game winner, buzzer beater. Do vale só uma observação que o programa vai ao ar na terça. E na segunda noite, quando a gente tá gravando, tem jogo do Rockets. Sim. Contra o Charlotte Hornets. A gente imagina que vai ganhar, mas... No momento, 8 vitórias, podendo, quando você escutar esse episódio, estar em 9 ou com uma nova sequência de uma derrota iniciada. Então são 2 times que a gente apostava muito, que ratearam o Houston, principalmente no começo da temporada. O Boston alternou momentos muito bons com momentos muito ruins, variou muito. O Houston vem mais numa crescente, agora parece estar chegando no auge do time, né? Na hora certa. Mas são 2 times que estão se acertando e que vão dar muito trabalho nos playoffs. Então, agora que os destaques passaram, o Gui já colocou aí pra fora mais uma vez em mais um programa. Eu precisava falar porque eu não tenho ninguém pra falar disso em casa, entendeu? Então eu tenho que chegar aqui e falar do Lakers só pra botar pra fora, agora eu já tô me sentindo melhor. Eu nem precisei falar do Rockets, que ele falou por mim, né? Ele falou, você viu? Então, vocês já estão se completando aqui. 3 meses de programa, almas gêmeas, bate o coração. Eu sou a metade da laranja? Ou o amante dos irmãos? O pessoal não sabe, mas quando eu quero pensar no Lakers, eu ponho um Fresno ali no coisa. Achei que falar um Fábio Júnior. Uma lágrima. Deixa a bola quicando aqui. Mas que o Fábio Júnior é mais romântico, né? Eu quero um negócio romântico. Pra machucar, assim. Não, tem que machucar. Aquela torcida da faca, sabe? Então, vamos começar aqui com a nossa primeira pauta do dia. A classe de 2018 do draft da NBA tá produzindo muitos bons jogadores em pouco tempo. Então, em menos de uma temporada, a galera tá mandando brasa, tá brilhando bastante. Os 5 primeiros jogadores draftados já estão entre os melhores jogadores de seus respectivos times. Correto? Confirma? Confirma. E, além deles, muitos jogadores já são jogadores decentes, apesar de pouco tempo na NBA. Então, galerinha, vamos falar sobre essa classe de drafts 2018. Bora. Vavo. Antes, então, acho que de entrar mais a fundo, eu fiz uma pequena pesquisa. Na verdade, essa pauta, o pessoal não sabe, era uma pauta da semana passada. Que o programa tava tão bom na semana passada, a gente falou tanto que a gente acabou empurrando pra uma semana depois. Mas na semana passada eu tinha feito essa pesquisa. Por quê? Quando o Gui fala dos 5 primeiros estarem muito bem, isso me fez pensar, será que os 5 primeiros colocados do draft vão ser o primeiro time de rookies ao final da temporada? Só pra situar, os 5 primeiros são, na ordem do draft, o DeAndre Ayton, do Suns, Marvin Bagley, do Kings, Luka Doncic, do Mavericks, o Jaren Jackson Jr., do Grizzlies e o Trae Young, do Hawks. Será que eles vão ser o primeiro time de rookies? Eu acredito que pode ser, talvez o Marvin Bagley sobre pro Colin Sexton, enfim, a gente pode discutir depois. Mas eu fiz uma pesquisa na semana passada pra ver se em algum ano os 5 primeiros colocados no draft tinham sido
o primeiro time de rookies exatamente. E aí eu comecei a ir ano por ano. Então eu fui voltando, aí em 2008, 2009, o Derrick Rose primeiro, o Michael Beasley segundo, O.J. Mayo terceiro, Russell Westbrook quarto, mas o Brook Lopes foi o 10º, foi o quinto. E o quinto colocado, que era o Kevin Love, não entrou no time, foi quase. E aí eu fui voltando, 93, 94 também, 4 dos 5 primeiros, 92, 93, 4 dos 5 primeiros, e aí chegamos no famoso draft da temporada 83, 84, que foi quando entraram 83, 84, 85, eu anotei errado aqui. Quando entraram Hakeem Olajuwon em primeiro, Sam Bull em segundo, Michael Jordan em terceiro, Charles Barkley em quarto e Sam Perkins em quinto. E nesse draft, os 5 primeiros foram o primeiro time de rookies exatamente. A gente vai falar um pouco mais disso, que eu tava fazendo uma pesquisa, e esse, até hoje, é considerado a melhor classe de rookies da história, o draft de 84. Fora esses 5, tem vários outros jogadores que se destacaram, como, por exemplo, John Stockton, que não ficou entre os 5 primeiros. Ele foi draftado em 16º. Inclusive, o nosso Oscar Schmidt foi draftado no draft de 84, né? Eu fiz essa pesquisa. Eu não continuei fazendo. Quando eu achei esse draft de 84, eu não continuei voltando, talvez seja algum outro, mas foi mais por curiosidade. Acho que aí isso é uma boa abertura para o nosso assunto, então, desses 5 principais jogadores do draft. Então, eu acredito, olhando os 5 primeiros, eles realmente já estão demonstrando potencial, justificando estarem entre os 5 primeiros. Todos eles, eu acredito que em algum momento já mostraram nessa temporada que tem o potencial de se tornar uma estrela, um All-Star e eventualmente até disputar prêmios. Vamos usar um termo que a gente usou, um borderline All-Star. Exatamente. E tem, inclusive, potencial de eventualmente disputar prêmios de MVP, etc. Eu tenho uma olhada assim em todos, acho que o Doncic, quem prestava atenção antes no basquete europeu já sabia mais ou menos, já esperava, né? Saber é difícil, mas assim, já esperava que ele fosse traduzir todo o potencial dele logo cedo, porque ele já jogava numa liga profissional de altíssimo nível, onde ele havia inclusive sido o MVP. O Marvin Bagley talvez seja o cara que eu mais tivesse dúvidas desses 5 primeiros, e ele vem mostrando uma evolução bem interessante nos últimos 45 Agora dias. ele machucou, né? Tá machucado, mas ele estava vindo numa crescente. O Luka Doncic foi... O Ayton melhorou muito defensivamente, ao ponto, assim, no primeiro mês eu lembro de o pessoal fazer vídeo mostrando uma completa falta de feeling do jogador, de estar no lugar errado, na hora errada. E ultimamente ele fez alguns jogos muito bons contra o Sixers, jogando contra o Embiid. Enfim, ele tem mostrado uma evolução bem interessante na parte defensiva. O jogo... Foi mais rápido que o Karl Anthony Towns. Exato. O jogo demorou ofensivo uns 3 anos. O jogo ofensivo dele, pelo próprio talento físico dele, né? Já se esperava que se fosse traduzir relativamente rápido. O Jaren Jackson Jr., pra mim, era o jogador mais garantido, tirando o Doncic, era o jogador mais garantido no sentido de esse não vai ser bust, ele pode até não ser uma estrela, mas eu acho que ele era o jogador mais sólido, mais com fundamentos sólidos da liga, desses 5 primeiros. E o Trae Young, de fato, eu acho que era uma famosa boom or bust. Ele poderia, o jogo dele poderia não se traduzir. Ele teve alguns momentos bem complicados no começo da temporada, mas agora ele vem de uma sequência incrível. Ele fez o primeiro triple-double da carreira dele semana passada contra o Brooklyn Nets. E inclusive, para mim, essa discussão não existe, mas algumas pessoas defendem, inclusive o prêmio de Rookie of the Year ainda está aberto e que ele tem chances de disputar. Então, os 5 primeiros estão muito bem. Além dos 5, tem outros jogadores que eu tava dando uma olhada assim na lista dos jogadores. Wendell Carter em 7º, Colin Sexton em 8º, Kevin Knox em 9º, Shai Gilgeous-Alexander em 11º, Kevin Huerter do Atlanta Hawks, que eu torci muito para estar disponível pro Lakers no último draft, e acabou o Atlanta escolhendo, acho que 4 escolhas na frente do Lakers. Josh Okogie em 20º, Landry Shamet, que não foi draftado pelo Sixers, mas já foi trocado pro Clippers, Mitchell Robinson em 36º no Knicks, todos jogadores que já tiveram momentos interessantes na temporada e que demonstram que vão ficar na liga. Se eles vão ser estrelas ou não, obviamente que ainda tem muito chão, e aí a probabilidade é menor do que dos 5 primeiros, mas o fato é que é uma classe que promete gerar muitos jogadores de impacto por muito tempo na liga. Dos 10 primeiros... tu não falou 2, né? Um foi o Mohamed Bamba, do Orlando, que realmente ele tá não que ele seja um bust, longe disso, a gente não sabe o que ele vai virar. Ele é um projeto, ele vai demorar um pouco mais.
E ele tá. Eu fiz uma listinha parecida com a que tu falou agora, anotando as médias deles no lado, não que as médias digam que o jogador é, mas mais pra ter uma referência. O Bamba, 6,5 rebotes pro jogo. Eu não anotei os decimais, eu anotei arredondado, mas tá aqui, 6,5 rebotes, ele joga menos minutos, mas realmente ele não é um bust, longe disso, ele é um projeto de jogador pro futuro. Enquanto os 5 primeiros que foram escolhidos antes dele já são jogadores que causam um impacto imediato, nesse momento já são, que nem o Marcel falou aqui na explicação, já são jogadores que têm um impacto atual nas franquias. O 10º que tu pulou foi o Mikal Bridges, que tá jogando de titular no Phoenix Suns, um time que tem o Josh Jackson, o TJ Warren, e ele vem começando com o Mikal Bridges e o Dragan Bender de alas, até meio surpreendente. O Bender joga poucos minutos, ele mais começa e depois sai para os outros irem entrando. E os outros que eu anotei aqui, um cara que eu vi jogar pouco, mas o pouco que eu vi dele jogou muito bem, que ele não foi nem draftado, é o Alonzo Trier, do New York Knicks. Já teve partidas de quase 30, não sei se passou a barreira dos 30, mas de quase 30 pontos, de colocar a bola embaixo do braço e resolver. E é um jogador que não foi draftado, o Knicks pegou aí de graça praticamente. E o Rodion Kurucs, que ele foi a 40ª escolha do Brooklyn Nets, também vem jogando de titular a maioria dos jogos, médias de 9,4 rebotes, que é ok. Eu pulei um que agora que eu lembrei, o Michael Porter Jr., draftado pelo Denver Nuggets, ele era considerado no começo da temporada universitária do ano anterior, né, que era o ano que ele jogou na universidade, inclusive candidato à primeira escolha. Ele era da Universidade de Missouri, ele se machucou, não jogou essa temporada, não deve jogar, não vai jogar. Não vai jogar. Foi anunciado, mas enfim, com o Denver disputando não teria por quê. Segundo seed do Oeste, ele não tem por que dar minutos pra ele agora, deixa ele se recuperar, mas ele tem um potencial altíssimo, então pode ser mais um jogador aí dessa classe. Ele que se não fosse a lesão que ele teve, e aí teve muito que ele não divulgava muitos dados, então não se sabia muito bem como ele estava, não fosse essa lesão, talvez ele até tivesse se metido aí nesses 5 primeiros, né? Eu fiz uma outra pesquisa para ver aonde que essa classe de rookies poderia se enquadrar na história entre as melhores classes, né? E eu fui fazendo uma pesquisa. A primeira, isso é um consenso, a melhor classe, como você já 84. trouxe, é de 84, com Jordan, Olajuwon, Barkley, Stockton, né? A segunda classe, isso também é meio um consenso, considerada a melhor, é a de 96, com Allen Iverson em primeiro. Achei que ia falar 2003. Então, a de 2003, ela tá em terceiro. Mas volta. Eu vou voltar, porque a de 96 é Allen Iverson em primeiro, Stephon Marbury em quarto, Ray Allen em quinto, Peja Stojakovic em 14º, Kobe Bryant em 13º, Steve Nash em 15º. Tem uma foto clássica, que foi uma capa da Slam, que tem todos os jogadores, menos um. É menos o Steve Nash, não é? Ou menos Acho que é. Falta o Iverson. Pode ser, eu não lembro Eles agora. Eles conseguiram reunir todos os rookies, menos um. Nessa classe também teve Antoine Walker, teve Marcus Camby, teve outros jogadores que também foram muito bem na NBA. A terceira classe é a do LeBron James, 2003, que é LeBron em primeiro, Carmelo em terceiro, Chris Bosh em quarto e Wade em quinto. O segundo, aquela célebre, um dos maiores busts da história. Como a gente disse alguns programas atrás, na época, quem acompanhava, existia um debate real sobre se a primeira escolha deveria ser LeBron ou Darko Milicic. Você imagina se o Cleveland tivesse escolhido o Milicic. Que nem o Durant com o Greg Oden. E aí vem a classe de 85. Essa pesquisa não é uma fonte oficial, eu dei uma olhada nas classes e tal, montei uma lista que eu acredito, a classe de 85, que é Patrick Ewing em primeiro, Chris Mullin em sétimo. Chris Mullin, se eu não me engano, ele era do Dream Team original. Sim, 92. Sim. Detlef Schrempf em oitavo, Charles Oakley em nono, Karl Malone em 13º, Joe Dumars em 18º. Eu tô citando alguns jogadores, tem outros jogadores bons na classe. Eu acredito que, se a gente for pensar em potencial, tá? A gente não tem como decidir isso agora, porque ainda a gente precisa ver as carreiras desses jogadores e o que eles vão fazer na liga. Eu acredito que pelo potencial, talvez essa classe possa entrar ali em quarto, quinta melhor classe da história. É óbvio que isso é um exercício de projeção, a gente não tem como saber, mas pelo que demonstraram os 5 primeiros em termos de potencial, eu acredito que essa classe pode ser uma das 5 melhores. Uma outra classe que eu queria falar rapidamente, que também é legal, 87, David Robinson em primeiro, Scottie Pippen em quinto, Horace Grant em 10º,
Red Miller em 11º, Mark Jackson em 18º. Que foi o Rookie of the Year. Que foi o Rookie of the Year. 18º. E que teve aquela história que a gente trouxe, acho que no primeiro episódio do card, que tinha uma dupla de irmãos que mataram os pais, que estavam no card de rookie dele jogando. A gente gosta de amarrar as coisas, né? Tipo, o destaque inicial trouxe o Suns, que eu falei há uns programas atrás, e agora o Mark Jackson pra falar do card. Não, quando o pessoal vê isso aqui daqui uns 100 programas, é tipo Shyamalan, vai estar tudo interligado. Todos os programas são interligados entre eles. Quando eu tava dando uma olhada, eu percebi a quantidade, talvez esse ano seja a maior quantidade de rookies titulares nos times, que não teve aí nas últimas temporadas, porque fora todos esses que a gente falou, que acho que a maioria deles são titulares, exceto o Marvin Bagley não vencendo, mas todos os outros vencendo, ainda tem o Jalen Brunson, que tá sendo titular do Dallas desde que o Dennis Smith Jr. foi pro Knicks. Inclusive, ele tomou tá o bloco ontem. Ele arremessou a bola da vitória ontem, tomou o toco do Chris Paul. O Bruce Brown vai sendo titular do Detroit Pistons. Detalhe, a jogada ali claramente não era pra ele. Não era que aí sobrou na mão dele, ele precisava arremessar, né? O Bruce Brown, titular do Pistons. Frank Jackson, titular do New Orleans Pelicans. O DeAnthony Melton, que foi draftado pelo Houston, foi titular do Phoenix por muito tempo, até eles trocarem pelo Tyler Johnson com o Miami, e agora o Tyler Johnson começa os jogos. Mas, enfim, uma quantidade muito... Aí fora todas as vezes que a gente falou, o Kurucs, o Kevin Huerter, o Gilgeous-Alexander, muitos jogadores titulares. Eu não sei se eu não cheguei a fazer essa pesquisa, mas me parece que essa classe é que tem mais jogadores titulares nos times, assim, logo de cara. O último jogador desse draft foi o irmão do Giannis, né? Costas Antetokounmpo. E o Dallas também draftou o cara com o melhor nome desse draft, que é Shake Milton. Eu achei que tu ia falar aquele Devon Akun Purcell. Esse eu não sei qual esse nome é muito bom. Mas Shake Milton é muito bom. Tá aí uma pauta pro futuro, os melhores nomes da NBA. God Sham God. Que mais? Eu acho que a gente tem que fazer essa aí, porque, né, tem uns nomes que eu fico real impressionado. Imagina que legal, como se chama? Shake. Mas de milkshake, não de shake. De milkshake. Não, real bom. E Antetokounmpo, né? Esse ano especificamente estão com nomes muito bons. Já é o terceiro. Fora o Giannis, tem o Thanasis Antetokounmpo, que jogou umas partidas pelo família? Knicks. Tudo família? É tudo família. Cara, a família não nascem mulheres lá, só. Não deve ser tipo Pereira, sabe? Então. Eles são tudo do mesmo lugar, o sobrinho. Não, então, isso é legal. Eles são gregos, só que a origem deles é Nigéria. Acho que é nigeriana. E o Giannis falou recentemente que ele quer entrar mais em contato com os antepassados africanos dele, etc. Sim. Que incrível. Tem só uma coisa pra falar sobre os gregos. É uma coisa que eu lembrei aqui. Que teve um tempo atrás que eu fiquei amigo de um dos caras que jogava na seleção de hóquei. Hóquei no gelo, pela Grécia. E a Grécia era tão fodida, mas eles tinham que jogar, que eles treinavam todos eles online jogando videogame. E eles só se encontravam pra fazer o jogo, pra competição. Deve dar certo. E eu achei isso muito incrível. E até hoje, quando falam de Grécia e esportes, essa é a primeira coisa que eu lembro, porque eu acho muito incrível. Os caras criaram Pitágoras e todo o pensamento racional do Ocidente. E agora vamos treinar hóquei no videogame. Vamos treinar hóquei no gelo no videogame. Então é isso. Acho que isso a gente cobriu quase tudo aí sobre o draft. Realmente uma classe muito especial. Então muitos desses caras do draft que a gente comentou aí, eles vão ter a chance de jogar os playoffs, só que não esse ano. Ano que vem, porque os times deles provavelmente não vão passar pros playoffs e a gente tá cada vez mais perto deles. Ótimo gancho. Gostou? Gostei, ótimo gancho. Ele foi bem simples de fazer. Ele foi muito natural. Ele veio. De chegar aqui. Ele só apareceu. Você acordou com esse gancho na cabeça. Acordei. Você acordou de manhã e falou, cara, esse vai ser o Como gancho. que eu vou passar dos rookies para os playoffs? Eu vi a pauta ontem e veio. Só desceu. É inspiração pura. A gente sabe que criação é isso. É só inspiração. Criação, tipo, eu sou o Chico Xavier dos ganchos de podcasts de basquete. O pessoal fala que esse negócio tem que transpirar. Na verdade, eu tô fazendo uma piada com o nosso produtor Cris Dias, que soltou um podcast falando sobre criatividade, falando que é muito trabalho. Então a gente fala que é só inspiração pra fazer o gancho, fazer uma propaganda do podcast. E fica aí a dica. No final eu vou falar disso, mas o podcast de Cris Dias já é nos rankings, ranqueado aí. Tá aí um grande draft desse ano de podcasts. Boa noite, internet, que você que vive aí a vida capitalista, ou é só um ser humano, como outro qualquer, que quer entender como é viver na segunda década do século XXI, ouve aí Boa Noite, Internet, que é bem da hora.
Então, vamos Rápido, porque a segunda década já tá acabando, hein? Tá acabando, então. Tá Vai rápido. Tem esses 8 meses aí. O podcast 7 tá meses. solto hoje, a galera tá Hoje sentindo que tá todo mundo solto. Hoje tá só resenha. Então, vamos falar aí dos playoffs. Vamos começar assim. A gente passou muito tempo falando da diferença do playoff do Oeste pro Leste. Que o Leste tava muito ruim e o Oeste tava tipo, uou, que incrível. Como é que tá agora? Igualou? Um passou o outro? Como é que tá isso aí, galera? Vavo. Bom, vamos começar com o Leste. Eu acho que sim, o nível do Leste está melhorando. Era uma polarização em torno do Cleveland Cavaliers ou do LeBron James em si até o ano passado. Ano passado nem tanto, porque a galera esperava que o Boston Celtics chegasse às finais, mas eles não chegaram, foi de novo o Cleveland Cavaliers. Esse ano eu já vejo um equilíbrio melhor entre os 5 primeiros. Temos 5 times muito bons no lado leste, que são, na ordem atual, Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Indiana tá em terceiro ainda? Que a gente todo programa fala. Todo programa fala que eles vão cair, eles não caem. Indiana Pacers, Philadelphia 76ers e Boston Celtics. Mas ao meu ver, isso significa o quê? Que na primeira rodada do leste, a gente vai ter apenas uma série que vai ser interessante, que vai ser o duelo entre o quarto com o quinto colocado. Por quê? Milwaukee, Toronto e Indiana, ou quem for o terceiro colocado, possa vir a ultrapassar o Indiana, eu acho que vai ser aquele 4-0, 4-1 ali em cima do sexto, do sétimo e do oitavo colocado. Então, pra mim, vai ser mais interessante do que eu pensava que seria, vai ser mais interessante do que foi nos playoffs da temporada passada, mas ainda assim, a primeira rodada eu acredito que tem apenas um duelo que vai atrair aquela grande atenção de querer assistir todos os 7 jogos até o final, uma curiosidade, aquela que o pessoal vai palpitar diferente quem vai ganhar, sabe, nos bolões da NBA, lá no site da NBA, o duelo entre o quarto e o quinto vai ser o único que vai dividir as pessoas. Passada a primeira rodada do leste, aí sim, aí até o final da Conferência Leste eu acredito que seja mais interessante que os duelos que virão a ter na Conferência Oeste. A minha visão é um pouco parecida com a do Vavo. Eu acho que o alto da Conferência Leste é tão bom quanto o alto, os melhores times da Conferência Oeste, esses 4 primeiros times, e aí colocando o Indiana, que continua sendo penetra ali no meio dos 4 principais times. Embaixo, o nível de baixo, realmente do sexto ao oitavo, é uma diferença considerável, eram times que talvez nem estivessem disputando playoffs se estivessem na Conferência Com certeza não Oeste. estariam. Na Conferência Oeste, eu acredito que você tem um time que, apesar de estar rateando, ainda tem que ser visto como mais forte, que é o Golden State, que eu acho que na hora dos playoffs, na hora que o bicho pega, eles vão jogar melhor. E eles já deram amostras que isso vai acontecer, porque quando eles enfrentam o Denver Nuggets, as 2 vezes que eles enfrentaram recentemente, eles foram com tudo. Exato. Pra mostrar que eles ainda são melhores que o segundo colocado. Exato. Depois embaixo do Golden State você tem, eu separei os times mais ou menos em níveis. E aí na Conferência Oeste eu coloco hoje o Denver e o Rockets, que não coincidentemente são o segundo e o terceiro nesse segunda prateleira, vamos dizer assim. Num terceiro nível, OKC, Portland e Jazz. E aí no último nível ali dos times que estão na beirada brigando, Kings, Spurs e Clippers, né? Sem nenhuma ordem particular entre os 3, eu só agrupei os 3 ali. Então você tem 4 níveis, na minha opinião, de times no Oeste. Eu acredito que os playoffs do Oeste ainda são mais fortes em termos de talento, porém, em termos de narrativa, eu realmente acredito que os playoffs do Leste vão ser muito mais interessantes do que os do Oeste. Por quê? Em primeiro lugar, porque você não vai ter LeBron James nos playoffs do Leste pela primeira vez. Então... E nem do Oeste, né? Exato. Infelizmente, o pessoal só me chutando aqui na canela, mas tudo bem. E fica um vácuo, né? Quer dizer, você não vai ter o cara que foi considerado o melhor jogador da liga nos últimos 15 anos, 13 anos, sei lá, quando ele assumiu esse posto, mas que não vai estar nos playoffs. No Leste, apesar do LeBron não estar nos playoffs do Oeste, estando no Lakers, o vácuo maior vai ser no Leste, porque você teve essa figura opressiva dominando a conferência durante 8 anos, até mais, né? Porque ele tinha ido nas finais, ou ido até as finais do Leste com o Cleveland antes de ir pro Heat, né? Você fica com esse vácuo. Quem vai ser o cara que vai se impor? O maior candidato hoje a se tornar esse bicho-papão do Leste é o Giannis Antetokounmpo. Você tem Kawhi Leonard em Toronto,
a permanência ou não dele em Toronto tá absolutamente atrelada ao sucesso que o Toronto pode vir a ter nesses playoffs. Se o Toronto chega nas finais, acho muito difícil que ele largue e vá pro Clippers, por exemplo, porque além dele ir pro Clippers, tudo bem, ele quer ficar em Los Angeles, só que ele vai pro Oeste, onde tá todo mundo lá se degladiando. Não é garantia de chegar às finais. E no Toronto, se ele chega nas finais, talvez isso seja, principalmente agora com o Marc Gasol, etc. Você vai ter o fim do processo dos Sixers, quer dizer, o Sixers fez todo esse processo de anos e anos seguidos de tank para tentar para acumular talento através do draft e tentar disputar o título. É agora, eles se fizeram do capital de draft deles, eles têm duas estrelas jovens, eles trouxeram mais 2 jogadores para fazer um complemento, ou seja, eles têm um chamado Big Four. Esse é o final do processo. O processo que o Sam Hinkie, que era o manager do Sixers há alguns anos, iniciou lá atrás, esse é o final. Eles fizeram tudo isso para estar nesse momento, para ter um time em condição de disputar título. E você tem também o Boston Celtics, que você não sabe mais se o Kyrie vai ficar. Eu acho que também, assim como o Kawhi em Toronto, eu acho que a permanência dele vai ser muito atrelada a um sucesso ou não do Celtics nos playoffs. Então você tem muitas narrativas interessantes ao redor dos principais times do leste. Enquanto que no oeste, basicamente, hoje, qual que é a narrativa? Será que alguém vai ganhar do Warriors? Você tem outras menores? Tem, mas a dúvida continua sendo quem vai ganhar do Warriors. Então, apesar dos playoffs do oeste ainda serem mais fortes, eu acredito que do ponto de vista de narrativas vai ser muito mais interessante acompanhar o que acontece no leste. Nesse momento atual tem 2 confrontos que talvez se destaquem pela paridade, pela qualidade técnica do jogo. Nas configurações que está agora a Conferência Oeste, nós teríamos Portland e OKC, com a vantagem nesse momento para OKC, e na temporada regular, OKC acabou de varrer o Portland. 4 vitórias nos 4 jogos contra o Portland. Muitas discussões entre os jogadores. Westbrook e o Nurkic se empurrando, se chutando, se derrubando. Enfim, se acontecer realmente esse confronto entre Portland e OKC, deve ser talvez, dentre os 8 duelos de primeira rodada, o mais disputado, interessante, mais equilibrado de se ver. Outro confronto que está se desenhando nesse momento é Houston Rockets em terceiro contra Utah Jazz em sexto. 2 times que talvez antes de começar a temporada a gente imaginava que fossem estar lá, de repente, se a gente for ver as projeções, a maioria das pessoas tinham colocado o Rockets em segundo e o Jazz em terceiro. Com o Golden State em primeiro. Então seria algo que talvez estivesse se esperando para ver numa semifinal de conferências, que foi quando eles se enfrentaram na temporada passada. Não chegou a ser tão equilibrado assim, o Rockets venceu com certa facilidade, mas eu acho que nesse ano, eles se enfrentando de novo, se enfrentaram nessa primeira rodada, terceiro contra sexto, vai ser também um duelo talvez não tão equilibrado, mas mais equilibrado do que foi na temporada passada. Sim, vai ser um dos confrontos mais divertidos. Eu tenho alguns confrontos que eu gostaria que acontecessem, que por interesse pessoal de ver. Eu acho que Sixers e Celtics... Qualquer um com o Lakers? Ainda dá tempo. Tô sofrendo bullying nesse podcast aqui. Eu acho que Sixers e Celtics, por conta de toda a história, apesar do Sixers ser uma espécie de freguês de luxo do Celtics nos últimos anos, eu gostaria de ver um confronto. Eles também têm uma história aí de já terem se enfrentado no passado, etc. Uma série que eu gostaria, que ainda não é garantido, porque a gente não sabe nem se o Warriors vai ficar em primeiro e nem se o Kings vai entrar, mas que eu acho que seria divertidíssima de ver Kings e Warriors no primeiro round. Acho que seria... Vale observar que eles se enfrentaram 4 vezes nessa temporada, o Warriors venceu as 4, mas a soma da diferença dos 4 jogos dá 12 pontos. Pois é. Foi tipo, os 4 jogos foram por diferença mínima, somado os 4 jogos, 12 pontos. E aí, mais 2 Bucks e Raptors, que eu gostaria muito, porque eu acho que os times são... O matchup entre os dois times já tá na final da conferência. Enfim, em algum momento eu gostaria que essa série acontecesse no leste. Possivelmente, olhando pra classificação hoje, tudo indica que se ela vier a acontecer... A não ser que o Toronto caia pro 4º lugar. Nas finais da conferência. E Rockets e OKC. Também acho que eu acho que o matchup é legal, com Paul George e Russell Westbrook junto contra Chris Paul e James Harden. Capela, tem o Steven Adams. Eu acho que o time defensivamente, o time do OKC que apresentou uma queda recentemente, mas também uma coisa, o OKC depois do All-Star tinha a segunda tabela mais difícil da liga. Eu sei desse dado porque a terceira era do Lakers. Desculpinho agora. O OKC tem um time bem interessante
eu acho que o matchup contra o Houston pode ser interessante. Então, esse é um Pouco provável que aconteça, né? pouco provável. Seria que ser numa final de conferência, ou seja, o OKC teria que eliminar o Warriors antes de enfrentar o Olhando Rockets. pro que tá hoje, a classificação de fato é bem pouco provável. São apenas confrontos que eu gostaria de ver. Então, mas falando de Warriors, você acha que o OKC é o melhor? É o time que pode ir pra cima deles? Ou tem algum outro ali que pode ir com tudo? O OKC, de um mês atrás, eu acho que sim. Hoje, eu acho que o time mais perigoso pro Warriors é justamente o Rockets. Se tivesse que apostar dinheiro, eu apostaria no Rockets. Há um mês atrás, se você me fez essa pergunta, eu acho que eu falaria OKC. Mas hoje, não tem como negar que o Warriors... Não que o OKC tenha piorado tanto, mas mais porque o Rockets conseguiu se consolidar, chegar muito perto do que o time era na temporada passada. E na temporada passada, ele claramente era o time que tinha a chance de bater os Warriors. Não bateu por pouco, mas chegou muito perto. E você, Vavo, tem jogos que você gostaria de ver? Não cheguei a pensar algum específico assim. Mas de bate pronto. O que seu coração tá falando pra você. Rockets e Bucks. Eu quero um Rockets e qualquer um da Conferência Leste. Não, eu quero o Rockets e Warriors de novo, com certeza. Nas últimas 4 temporadas teve 3 vezes. O Rockets perdeu nas 3. Uma de primeira rodada, uma de... 2 de primeira rodada? Não, já me perdi. Uma de... Quando você tá falando? As 3 vezes que o Rockets perdeu pro Warriors. 2015 foi na... Acho que todas... Não sei. Não, uma na semi, uma na primeira e uma na final de conferência. Perdeu foi todos os rounds, basicamente é isso. Todos os rounds possíveis. Não, mentira. 2015 na final da Conferência Oeste e 2018 na final também. E em 2016 foi na primeira rodada e 2017 perdeu pro Spurs, exatamente. Foi. Perdeu 3 das últimas 4, acabei de gastar 20 minutos do podcast pra me relembrar disso. Mas eu gostaria de ver novamente. Então a gente tá falando bastante dos times, a gente já passou pelo LeBron James aí, rapidão, alguns desses nomes, mas individualmente, quais são os jogadores aí que tem mais a ganhar e a perder nesses playoffs aí? A ganhar, eu destacaria, além do Giannis, porque eu acho que esse é o playoff dele, né, tá todo mundo olhando pra ele é o cara que deu esse salto pra se tornar uma super estrela na liga. Eu destacaria também o Paul George. Paul George, nesse momento, pra mim, ele tá jogando, tem uma expressão em inglês que é playing with house money. Pra mim é impossível ele se desgastar muito nos playoffs. Por quê? Porque hoje todo mundo sabe que ele é o melhor jogador do OKC. É ele o cara que tá resolvendo as coisas pro OKC. O Russell Westbrook também é um bom jogador. Só que o Russell Westbrook tem alguns hábitos que já ficaram marcados e que basicamente o que vai acontecer é, se o OKC for bem, vão olhar pro Paul George, falar, olha, Paul George que tá carregando o time. Mas se o OKC perder de novo da mesma forma como tem perdido nos últimos anos, vai todo mundo... Ele perdeu apesar do Paul George. Vai jogar e aí a culpa vai nas costas do Westbrook, entendeu? Como aconteceu no All-Star. Teve gente que falou que o time do Giannis perdeu porque o Westbrook chutou 8-20, algo do tipo. E todo mundo esquece que o Stephen Curry chutou pior que o Westbrook. Enfim... e pra ganhar, isso a ganhar, né? A perder, eu coloco o Westbrook, pelas razões que eu acabei de falar, e também coloco o James Harden. Por quê? Porque eu acho que o Chris Paul tem uma extensão de contrato entrando ano que vem, com 36 ou 37 anos. Já entrou. Esse é o mas primeiro. até os 37 anos ele vai ganhar um salário absurdo, o que significa que, em termos de salary cap, o Houston tá numa situação bastante... esse time... Harden, Paul e Capela e mais... Complicada uma situação bastante inflexível, vamos dizer assim. É esse o time. Só que o Chris Paul não tá ficando mais novo, pelo contrário, ele já tá chegando no momento em que a idade começa a pesar, tanto que esse ano, para não acontecer o que aconteceu no passado, ele já foi muito mais poupado, ele teve uma lesão no começo da temporada e aí foi voltando bem devagar. Agora eu acho que ele realmente está atingindo o nível dele, mas... Se o Rockets não ganhar do Warriors esse ano, eu acho que o que pode acontecer, ele não vai perder status como jogador, ninguém vai achar ele ruim da noite pro dia, não é isso que eu tô falando. Mas é do ponto de vista de, será que esse cara é suficiente? Porque o time é ao redor dele, né? O Chris Paul e o Capela e os outros peças são complementares para facilitar o que o Harden faz. Eu acho ele um jogador absolutamente fantástico, só que eu vejo ele numa situação de esse ano ou vai ou racha, sabe? Daryl Morey é um excelente general manager, ele pode tirar um coelho da cartola. Ele só não gosta de futebol. Pois é, mas eu acho que ele é um cara que pode, ele tem mais a perder nesse sentido, que eu acho que esse é o ano pra ele bater o Warriors, até porque o Warriors, o ano que vem, tudo indica que não vai mais ser o Warriors, né? Eu acho que o Durant vai sair, enfim, é uma coisa que a gente vai discutir bastante no off-season, mas tudo indica que, eu acho que tem esse gosto também, acho que o Rockets quer bater o Warriors, não? Obviamente que o objetivo maior é ser campeão,
Mas eu acho que tem um lance pessoal dos jogadores não, eu quero bater o Warriors, sabe? Eu fui campeão batendo o campeão, sabe? É que nem ser campeão no Mundial de Clubes. Teve o outro ano lá que o time local quase eliminou o Real Madrid e era contra o Grêmio. Eu fiquei imaginando o Grêmio sendo campeão do mundo sem enfrentar o time da Europa. Ia ser a coisa mais decepcionante do mundo. E o Warriors cair antes. Do Inter, né? Ainda mais torcedor do Inter. Eu citaria também o Kyrie Irving, porque no ano passado ele não jogou e o time foi muito bem. Nem ele nem o Gordon Hayward, mas eu vou ficar mais especificamente ao Kyrie Irving. Embora o Hayward tenha um salário até maior do que o dele. Na temporada passada, sem o Kyrie Irving, o time foi muito bem, quase foi para as finais da NBA. Por detalhe, tava ganhando de 3-2 do Cleveland, perdeu em casa no jogo 7. E esse ano, qualquer coisa pior do que isso vai acabar caindo nas costas dele. Então, se o time cair na segunda rodada, ou até na primeira, por causa desse embate com o Philadelphia, embora a Philadelphia seja freguês do Celtics, vamos dizer assim, mas pode mudar, pode entrar o Indiana aí na equação. Caso o Boston caia na primeira ou nas semifinais do leste, podem acabar falando, viu, sem o Kyrie Irving, esse time foi mais longe. Entrou o Kyrie Irving, essa laranja podre no time, e o time tá indo menos longe do que foi sem ele na temporada passada. Tem todo o circo que ele também criou em Boston essa temporada, que ele falou de jogadores jovens, não é só pelo jogo, é pelo já tem torcedor do Boston que prefere que ele vá embora, inclusive o ano que vem do que renovar, então é isso, tem toda razão. Talvez não prefira que ele vá embora de graça. Sim. Mas enfim, aí já vem aqueles questionamentos. Kyrie Irving não quer ser um líder como o LeBron James, mas não consegue, e aí já ligou pro LeBron James pedindo desculpa, pedindo conselho, enfim. Pode cair nas costas dele aí, por isso ele é um jogador que pode ter muito a perder aí nesses playoffs. Sem dúvidas. Então daqui até o fim das próximas semanas, a gente vai falar dos playoffs diretos. E, como vocês bem sabem aí, caros ouvintes e amigos dessa mesa, eu tô entrando nesse mundo da NBA meio agora, assim, mas então tô lendo bastante, vendo bastante filme, lendo bastante texto, e eu mandei pra vocês aqui no nosso grupo pessoal, que logo mais vai ser acessível pelo Big Shot Pod Gold, que logo mais vamos falar sobre isso. Então, vamos? Não sei. Vamos. E então a gente vai fazer isso, a gente tem esse grupo de discussão aí. E pra quem já ouviu os outros episódios ou me segue nas redes sociais, sabe que doença mental é uma coisa que é muito importante pra mim. Saúde mental, principalmente, promoção de saúde mental. E no MIT, o comissário Adam Silver, que é o comissário da NBA, ele foi lá falar sobre a NBA no ano e ele comentou sobre a saúde mental dos jogadores. E na fala dele, ele falou ali sobre como, na visão dele, os jogadores de hoje em dia são muito infelizes. E ele falou isso, dias depois que eu assisti um filme na Netflix chamado High Flying Bird, que, pra quem não assistiu, eu indico muito, um filme do Steven Soderbergh, que é um filme sobre o lockout da NBA e um cara, um agente. Então é um filme sobre NBA 100%, tem várias entrevistas com jogadores e tal, uma ficção. Só que ele fala bastante sobre como é entrar na NBA, essa coisa de draft, de jovens entrando, e como que o jogo hoje é só uma parte da coisa. Que toda coisa em volta do jogo, a coisa da celebridade, é quase maior ou quase mais importante do que você ser um bom jogador. Dá pra entender ali que tudo que o agente faz é meio pra isso. E foi o que o Silver acabou falando também, o como esses jogadores, eles não têm quase tempo de se recuperar, porque quando ele não tá jogando, ele tem que pensar na campanha da Nike que ele tem que fazer. É fazer vídeo pro Instagram, é Twitter, todas as críticas são em real time. Se o cara erra uma cesta, ele vai entrar no Twitter e vai ter 200 mil pessoas falando mal do cara, mesmo se ele fizer a cesta do fim do jogo no buzzer ali, e ele fizer a cesta, vai ter uns 30 segundos ali que todo mundo vai descer o pau nele e ele vai ter essas notificações. Então é uma coisa que eu queria trazer na pauta aqui, ainda mais que temos o Vavo nessa mesa, que deve passar um pouco por isso, né? Essa coisa da diferença de quando você começou sua carreira pra agora, assim, o que é você fazer algo que você é bom, mas tem todas essas outras coisas que eu achei muito interessante, porque quem não sabe, eu tenho uma plataforma, eu criei, não é minha, é de todos nós, chamada Eu Estou, então @Eu Estou no Instagram, que é de promoção de saúde mental, a gente faz junto com o Facebook, e eu criei com o PC Siqueira,
E esse foi um tema que me trouxe, que eu fiquei muito interessado de falar aqui, o que vocês acham disso. Porque a gente fala bastante, quase sempre, quando a gente tá conversando aqui, a gente fala da vida pessoal dos jogadores. A gente sabe com quem é o agente, com quem que ele tá falando, se ele vai fazer filme. A gente mesmo tava trocando esses dias marca de tênis, com quem que o cara falou, com quem que o cara não falou. Então a carreira do cara parece que ela nunca para mais, que ele não tem tempo só de ficar ali aquela parada do Michael Jordan, quando ele falava, eu chegava 1 hora antes, saía 1 hora depois de todo mundo, e é por isso que eu sou o Michael Jordan. Hoje, na minha sensação, assim, parece que o cara não tem mais esse tempo. E aí acaba gerando essa infelicidade que parece que a pessoa nunca fez nada, né? Tipo, ela tá fazendo tanta coisa que ela não acaba nada e tá sempre sendo cobrado e cobrado e cobrado. E tudo isso num cenário onde os jogadores ganham muito mais dinheiro do que jamais se ganhou na liga, né? Você tem uma legião de multimilionários infelizes. Sim. Uma das coisas que o Adam Silver fala sobre infelicidade, sobre os jogadores, é porque ele fala que muitos desses jogadores eles não têm mais amigos no sentido. A maioria a maioria dos jogadores vem daquele jeito que os jogadores de futebol aparecem aqui. Geralmente famílias mais humildes, o cara aposta tudo, a família inteira aposta que aquele jogador vai vingar. Vive o sonho daquele menino. Só que depois que esse cara, de fato, chega numa NBA, ou ele traz os amigos que ele já tinha antes, porque eram amigos... Parça, tipo Neymar. Assim. Tipo, o que me faz entender por que o Neymar leva todo mundo, porque de fato é muito difícil. Depois que você ganha muito dinheiro, as pessoas elas só se aproximam de você, ou quase sempre, não sei se é só, mas quase sempre elas se aproximam de você com algum interesse financeiro. Pode ser um interesse honesto, do estilo, vou ser seu empresário, ou pode ser um interesse não tão honesto, tipo, empresta um dinheiro aqui que eu vou abrir um negócio que vai ser bom, como acontece muito. Inclusive tem um documentário do 3430 da ESPN, acho que da 2ª temporada, chamado Broke, que fala de como os atletas que ganham muito dinheiro, como que eles quebram. Sim. E aí tem várias razões. Tem gente que é por despesa médica. Uma das razões é porque ideias de negócios de primos, parentes e amigos. E aí, por alguma razão, eles citam que todo mundo quer abrir lava rápido nos Estados Unidos, ou na época. Tipo, todo mundo tinha uma ideia de lava rápido. Eu não sei por quê. Todo mundo viu a Breaking Bad. Pois é. Enfim, o documentário é muito legal. Então é isso, assim. Você é um cara que tem muito dinheiro, você não para nunca de trabalhar, ou você tá treinando, ou você tá promovendo a sua marca pessoal. No sentido, para ganhar mais dinheiro. o seu nome. Não tô nem falando que você tem a marca, não é que nem os jogadores que têm o acordo pra ter o tênis dele. Não, é tipo, eu sou o Guilherme, eu preciso que o nome Guilherme Pinheiro seja conhecido. Então você não para de fazer isso. Obviamente você tem alguém pra fazer isso pra você, mas você não tem conexão com as pessoas, né? Você não consegue mais conversar com as pessoas. Todo mundo com fone no ônibus, você nem... Tem uma frase do Isaiah Thomas, o do Pistons, o primeiro Isaiah, não o que tá jogando no Denver, que fala que os títulos eram ganhos no ônibus. Sim. Até há um tempo atrás, que era na camaradagem dos jogadores, na construção de relação entre eles, na amizade, etc e tal. Hoje em dia isso não é mais verdade. Por quê? Porque tá todo mundo com fone no celular e tal, e acaba que... Então você tem uma pessoa milionária e que mas que não tem amigos assim, poucos amigos, né? Reais conexões, né? Podemos dizer assim. Exato. Isso é um tema, inclusive, alguns jogadores falaram disso recentemente, né? O Kevin Love, DeMar DeRozan acho que foi ansiedade, o do Kevin Love depressão, né? Ele teve uma crise de pânico durante um jogo, né? Exato. Kevin Love. O Michael Beasley, isso é uma coisa até que semana passada, quando você mandou alguma coisa, eu falei pra você. O Michael Beasley, que tava no Lakers, ele teve um problema, a mãe dele faleceu, foi agora, durante essa temporada, ele continuou jogando no Lakers, teve alguns problemas com o Luke Walton, foi trocado pro Clippers e aí depois foi cortado, e ele fez um post alguns dias depois da troca, dizendo, é uma foto dele com a mãe dele, dizendo que ele não estava mais feliz aqui e que ele logo mais ia encontrar ela. E aí muitos jogadores, a Gabrielle Union, que é a esposa do Dwayne Wade, atriz, mandou, porque o Beasley jogou junto com o LeBron e com o Wade em Miami, enfim, mandou mensagem, vários jogadores mandaram mensagem pra ele não tomar nenhuma atitude precipitada, etc e tal, que ele tinha amigos e tal, mas isso sim, de fato, é uma situação que não só
a NBA vem atravessando, mas todas as ligas profissionais é muito normal o uso de bebida, de remédios controlados, então é uma situação, acho que uma sociedade toda, né, mas é uma situação... Eu acho que é algo que vem muito, o Marcel reaprova isso, vem muito de fora do basquete, né, não é uma coisa exclusiva do basquete ou dos esportes, isso pega várias pessoas. O próprio Adam Silver, ele falou que ele sofre de ansiedade, que ele é uma pessoa ansiosa, e isso faz com que os jogadores se sintam livres para falar com ele. Então, até por isso ele sabe de todas essas histórias envolvendo os jogadores. O Charles Barkley, em mais uma declaração infeliz, não é a primeira nem a segunda dele. E nem vai ser a última. Ele respondeu dizendo que o Adam Silver falou foi a coisa mais estúpida que ele já disse. Aí o Barkley continua. Esses jogadores ganham 20, 30, 40 milhões de dólares por ano e eles trabalham 5 ou 6 meses por ano, querendo dizer, e ainda tem tempo livre dos outros 5, 6 meses. E ele falou, eles ficam nos melhores hotéis do mundo e não tem nenhum problema. E dizendo que essa declaração do Adam Silver não é verdade. Talvez ele não seja um cara infeliz, mas isso mostra uma falta de conhecimento absurda dele em relação às pessoas que estão em volta dele. Eu acho que tem uma outra questão. O Barkley jogou numa outra época e ele não tem noção do quanto esses caras de hoje são famosos. O Barkley não usa redes sociais, né? Ou usa? Acho que não sei. Mas ele não tem noção do quanto esses caras de hoje são famosos. Porque ele jogou em outra época. No filme, no High Flying Bird, dando um spoiler aqui, mas a ideia do cara, durante o lockout, eles estão negociando os contratos, para quem não sabe, tem a liga, né, tem a associação de jogadores, tem que fazer o acordo com os donos dos times estão nesse lockout de alguns meses, e os caras estão começando a quebrar, porque tem esse estilo de vida gigante, então tanto os agentes quanto os jogadores estão começando a quebrar, e um agente resolve resolver isso. E aí, como ele sabe resolver, ele deixa no ar que ele começa a negociar com a Netflix, com Hulu. O filme é da Netflix, então é bastante... O nome é Netflix, aparece no filme. Uma liga de one-on-one. Então porque ele é exatamente esse raciocínio, que é tipo, antes eu tinha que jogar no Bulls em 94 e aparecer todo domingo, toda segunda na televisão. Hoje, esses caras já são um powerhouse, eles já são a própria mídia. Pensou uma liga de X1? Então, eu vi como sugestão pro All-Star Game, pra substituir o jogo de domingo, que ninguém dá bola. Nessa mesma entrevista, o Adam Silver fala que o All-Star Game não deu certo. Ele fala. E ele cogita mudanças pro futuro. E eu vi várias pessoas sugerindo um duelo de X1. Quando rolou uma história também de a Copa de Pênaltis, sabe? Um rolê que é tipo super curto, mas super emocionante. E aí você pega 2 caras muito foda e colocam pra fazer. E aí os donos dos times percebem o tamanho da coisa, aí o filme vai daí. E aí acho que tem outra coisa, que é quase uma pauta do Boa Noite Internet, citando mais uma vez aqui nesse programa, que é isso, que é essa coisa da metrificação da vida. Então, tipo, a metrificação da vida é porque a gente aqui mesmo, a gente tem acesso a tabelas, a gente tá sempre olhando aqui, o Vavo, que é formado em estatística, tá sempre ali vendo, e ao vivo, você consegue saber se aquele ser humano tá performando ou não e como ele tá performando. Então, você pensa que pra gente, num Twitter, a gente já fica vendo o número de podcast aqui, de quem ouviu, quem não ouviu, onde é que tá. Imagina um cara que o trabalho dele é basicamente esse. É ganhar um jogo, quem faz mais pontos. Aí em cima de quem faz mais pontos, quantos rebotes, quantas cestas, quantas assistências. E quando ele sai da quadra, tem toda essa... uma metrificação, que é o Instagram dele. Durante o jogo, né? Não, mas depois que ele sai do jogo, tem o Instagram dele, tem o Instagram, Twitter quem dele. fazer. Então, tipo, aí você sai dessa coisa do seu trabalho, que já é mó pressão, esses KPIs, pra quem é de mídia e tal, essas métricas digitais ali, essa tabela, você já tá fazendo ali, aí você sai e você ainda tem que alimentar o rolê, você ainda tem que vender mais tênis, você ainda tem que fazer seu filme, calcular ali pra fazer o seu filme quando você tiver off-season. Então, imagina a pressão de uma coisa dessa. E isso, como o Vavo falou, não é só no basquete, né? A gente tem isso... Hoje, qualquer profissão tá sendo
metrificada, né? Tipo, como é que você produz mais? A gente passou hora no almoço aqui conversando como fazer podcasts mais otimizados. A palavra do momento, né? Otimizados e tal. O momento nada. Eu fiz faculdade há 15 anos atrás, tinha uma cadeira que era só pra otimizar. Mas você Me fez formei em estatística, 2004. né? Então, você fez especificamente... Não, eu ia comentar do Kyrie Irving. Ele largou uma esses dias, né? Que tava meio cansado da mídia e ele falou que quando ele era jovem, queria chegar na NBA, o sonho dele era ficar envolvido nessa história de mídia e querer aparecer o tempo inteiro. E agora que ele quer paz, ele quer jogar basquete, não quer ninguém. Mas irônico pra quem gravou um filme e lançou como protagonista. Eu ia falar isso. Mas essa coisa é pra você, Vava. Você que é rockstar e tal, como é que é pra você? Como é que foi esses 10 anos de banda? Como é que é pra você essa diferença? A parte de estar próximo dos fãs, ela tem muitos benefícios e muito lado ruim, que é um cara que jamais te veria na vida na época dos anos, sei lá, anos 80, anos 90, na época que o Paralamas estava no auge, que sei lá, essas bandas estavam no auge. Um cara que nunca ia te ver na vida, o cara tem condições de te falar e ter certeza que tu vai ler, se ele quiser falar, vai tomar no meio do teu... Ele tem certeza que tu vai ler. Em tempo real. Sim. E essa proximidade não existia antigamente. Então, se o artista, ou se o jogador, ou se a celebridade, ou se a figura pública não tiver uma cabeça bem preparada pra isso, ela vai ser influenciada por isso, sim. Um hater que às vezes tu acha que é uma pessoa super importante, é uma criança de 9 anos que tá mandando isso pra 50 artistas na sequência. Aí um dos artistas acaba sendo influenciado por aquilo, acaba jogando pior, acaba querendo provar no jogo pra aquela pessoa que falou pra ele, sei lá, exemplo fictício, LeBron James, tu é um amarelão. Aí então o LeBron fica com aquilo na cabeça e quer provar pra aquela pessoa, sendo que a pessoa é uma pessoa insignificante que ela não deveria nem estar escutando. Cara, então às vezes ele toma uma decisão errada no jogo por causa disso. A gente começou esse podcast, esse é o 15º episódio do podcast. Quando eu fiquei fora, quando foi nascer minha filha, eu vi um comentário falando que era melhor deixar sem o outro cara lá. O Fábio já foi chamado de clubista nos comentários. Sim. O Marcel ficou fora agora e todo mundo teve alguns comentários. Teve um cara que comentou várias e várias vezes, inclusive, falando: não, meu programa é muito melhor sem o apresentador, deixa o Vava apresentando. Isso é a gente, que é um podcast que começou outro dia de 15 episódios. Imagina esse cara vezes tipo 1 bilhão. Porque eles têm um alcance muito maior do que a gente. Então, é isso, assim, é pensar, se a gente que começou agora a fazer podcast e já tem gente falando, isso aqui. Imagina pra esse cara, o tanto de gente que tem criticando esse cara. Ou você ignora, ou você lê, mas você tem que ter um preparo psicológico absurdo, né? Não, as pessoas que enfrentam isso hoje, elas não vinham sendo preparadas desde criança. Por quê? Porque não existiam as redes sociais quando elas eram crianças. Então, talvez, de hoje para o futuro, as pessoas que vão ser as celebridades do futuro, elas estão sendo preparadas desde agora. Mas quem enfrenta isso nesse momento, é tipo o Big Brother, tu fica famoso de uma hora pra outra. Sim. Veio a rede social te massacrando. E a meia dúzia que faz e tu não isso veio também preparado é criticada. pra isso. Tipo, a família do Neymar, que a gente já filmou com o Neymar, né? A gente já fez, né, no instituto dele, já tive acesso próximo ao staff dele. E real, o cara é protegido, ele tem que ser protegido por causa disso. O cara não tem que pensar no Twitter dele o que ele vai postar. Ele tem que pensar em melhorar o dedinho do pé. E até em fazer a propaganda. Porque ele tem, só pra bancar os 10 parceiros que moram com ele, pra ele ter com quem conviver, a família, as mudanças, colocar o diesel no avião, sabe? É um rolê que o cara não tem que pensar na fotinho do Instagram que ele vai pôr logo depois que acaba o jogo. Já tem que estar pronto, só apertar send. O Neymar, particularmente, a gente sabe que ele pensa na fotinho do Instagram, né? Mas enfim. Não, mas dentro de todos, ele tá protegido. Chega, não ele vamos falar de Neymar. Próximo assunto, vai. Então acho que é muito isso. Então, mais uma coisa que a gente conversa muito aqui, só pra encerrar o assunto, é criar comunidade. A gente sempre fala que o legal do podcast tá sendo a comunidade que a gente tá criando. O Eu Estou... O nosso grande trunfo, eu acho, não foi chegar em 15 milhões de pessoas, ter milhões de views. Também foi isso, mas é muito mais a comunidade que a gente criou em volta disso. E o que falta muito é isso. Então, é no geral pra gente. A gente fica falando muito em WhatsApp, a gente fica falando muito digitalmente. A gente acha que tá convivendo com muitas pessoas quando a gente tá convivendo com ninguém. E esses jogadores são esses caras que ficam... É quase a Rapunzel. Fica ali no topo da sua torre de marfim. Incrível. Pode ter os milhões que for.
que essa resenha que a gente tá tendo aqui, ele quase não consegue fazer, não consegue ir no bar, ficar bêbado. A gente tava falando aqui no almoço sobre o baile do Copacabana Palace, e aí um amigo nosso foi lá, e como ele falou que foi a primeira vez que ele viu os artistas livres, né? Se sentindo tranquilos. Eles sendo livres e curtindo uma balada, e ficando bêbado, e passando mal, e um querendo pegar o outro. Só uma coisa pra fechar o assunto. Muito se fala, uma coisa que a gente já discutiu também, do Durant e jogar com o Kyrie Irving no Knicks na temporada que vem. Eles falam um do outro como se eles falam que são melhores amigos, são grandes amigos e tal. Eles nunca jogaram juntos, eles nunca devem ter convivido mais do que algumas Talvez semanas. na seleção americana. Mas juntos no mesmo time. Eles nunca devem ter convivido mais do que esse tempo. Um mês de Olimpíadas. E eles se consideram melhores amigos. Por quê? Porque eles trocam memes. Não, porque esse cara aqui, eu sei que ele também tá na mesma situação que eu. E se ele quer ficar meu amigo, ele não tem nenhum interesse. Então, assim, você imagina você encontrar um cara que você conhece depois dos sei lá, 25 anos de idade, que você nunca conviveu mais que um mês, e você fala, esse cara é meu melhor amigo. É esse o nível de isolamento. Ele só consegue se conectar com outra pessoa que tá na mesma situação que ele. Eu acho que o Neymar e o Medina serem melhores amigos é coincidência? Não. O melhor do futebol e o melhor do surf? Não, é esse caso. É isso. Não, porque no final você tem todas essas cobranças, né? Imagina você viver com dor física o dia inteiro, você ter que, você sai do jogo e você entra numa banheira de gelo. Nada que os caras fazem é gostoso. Não tem muitas poucas coisas. Então, o cara pode ganhar 30 milhões no ano. O quanto que ele usa de verdade esse dinheiro e esse tempo pra fazer algo que é legal? Ele tem acesso ao melhor médico, ao melhor carro pra ir, ao terapeuta, sabe? Ou a melhor academia na casa dele. Ele tem que estar sempre num rolê muito, muito pesado. E aí a comunidade, os amigos, que é o legal de você ter a grana e curtir as festas e tocar o sambão. É isso aí, que é a parada do ônibus. Eu já ouvi de vários técnicos de futebol, especificamente. Principalmente Zagallo já me falou isso umas vezes nos almoços que a gente tinha, porque eu não sei. Mas eu almoçava com o Zagallo bastante. E a gente falava sobre isso, e ele falava que o Brasil perdeu, pra ele, o Brasil perdeu a Copa de 98. Ele soube que o Brasil perdeu a Copa de 98 no ônibus. Quando, pela primeira vez, o primeiro jogo que não teve samba. E a galera nem olhava um na cara do outro por causa das coisas do Ronaldo e tal. Mas ele olhando um pro outro e falou, a gente perdeu aqui. Porque no ônibus a galera não tá. Então imagina hoje que a galera tá tudo ouvindo samba ou rap tudo no fone. E falando em comunidade, a gente tá aqui pra falar da nossa comunidade que mandou as perguntas pra gente através das nossas redes sociais. Só lembrando, @BigShotPod em qualquer rede, ou e-mail bigshotpod@ampere.audio. Aqui são DMs especificamente que a gente vai falar hoje, mas você pode mandar pra gente o que você quiser, xingar a gente, porque isso aí é engajamento. Quer dizer que você se importa com esse programa, que você pensa na gente, que você quer o melhor pra esse programa, mesmo que seja quebrando os nossos corações. Bom, a primeira mensagem é do Samuca Júnior, que veio via YouTube, no comentário do nosso episódio anterior. E ele fala assim, Valve, queria que vocês comentassem sobre o Dwayne Wade, qual o lugar da história dele na NBA ele vai estar ao se aposentar nessa temporada, e aí ele queria que a gente desse a nossa opinião sobre o Heat, o que o Heat tem que fazer para sair dessa situação. O Valve falou um pouco que tá naquele lugar que não tá tão longe dos piores, né? Mas também não tá próximo dos melhores. Enfim, o que a gente acha que eles têm que fazer? Ele fala, o time tem a maior folha salarial e não tem muitas esperanças para os torcedores agora, e vai ficar agora sem o maior ídolo, que é o Wade. Eu ia bater nessa tecla de novo do Heat tá naquele limbo que não é nem um time que tem condições de passar de primeira rodada de playoffs e nem um time que tem condições de tancar pra pegar uma escolha boa nos playoffs. Não tem como trocar muito o elenco, porque é jogadores que não são assets tão bons assim, são muitos jogadores medianos. Eu anotei aqui o elenco do Miami Heat, só pra gente ter uma ideia. Tem o Justice Winslow, o Goran Dragic, Hassan Whiteside, Rodney McGruder, Bam Adebayo, James Johnson, Dion Waiters, Kelly Olynyk, Josh Richardson, o Derrick Jones Jr., são todos jogadores medianos. Nenhum deles a gente consegue ver se tornando... O Josh Richardson, ele talvez esteja... E o Winslow deu um salto essa temporada também. Jogando de armador. Eu acho que o Heat, só em cima do que você falou, para não deixar... O Heat tem 3 contratos bons. Bam Adebayo, que eu gosto, que é um contrato de rookie ainda.
o do Justice Winslow, que eu acho que tá num lugar moderado, e do Josh Richardson. Depois, você tem um monte de contrato que é aqueles albatroz. Sim, pensa que o Josh Richardson era pra ser trocado até o início dessa temporada, né? Ele só não foi trocado porque ele acabou, enfim, dando esse salto. Não é o salto suficiente pra ser um Most Improved Player, mas foi um salto considerável em relação à temporada passada. Talvez seja o jogador de mais destaque aqui no Heat, se tivesse que... Eles são tão equilibrados que eu não sei dizer nem quem é o melhor jogador do Heat. Naturalmente seria o Eu acho que é o Josh Goran Richardson Dragic. hoje. Hoje eu acho naturalmente seria o Dragic. Ele foi até um All-Star ano Sim. passado como replacement, mas esse ano ele quase não tá jogando, o que fez com que o Winslow virasse o armador do time. E desse esse salto. Também, distribuindo a bola, até tá arremessando melhor. O Whiteside, que talvez era pra ser um expoente, já tá vindo do banco agora, atrás do Adebayo. O contrato dele é absolutamente absurdo. Ele tem uma opção de jogador que ele vai optar, porque ele não vai receber isso em nenhum franquia ano que vem, de $27 milhões ano que vem, então ele obviamente vai optar. James Johnson, clássico jogador mediano. Rodney McGruder, tá com cara que vai ser um jogador mediano. Ryan Anderson com um contrato de 15 milhões pro ano que vem. Goran Dragic com um contrato de outra opção de jogador de 19 milhões. O Dion Waiters voltando a ser titular também, depois de ficar mais de um ano sem jogar. Kelly Olynyk, que nunca vai explodir a ponta. Enfim, nem que queira, a não ser que faça que nem o Memphis, troca o time inteiro. Só não, o que não trocou porque não conseguiu trocar, no caso do Mike Conley, enfim. Eu acho que assim, o Heat agora, escolheu o Richardson e o Winslow e o Adebayo são os 3 jogadores jovens que o Heat vai montar ao redor. Depois disso, esses contratos todos que a gente tá falando, Whiteside, Anderson, Dragic, são contratos que vão até a temporada que vem. Então talvez eles consigam colocar em algum time que tá fazendo tank por ano que vem, depois dessa temporada, porque vai ser só um ano, vai ser um contrato que vai limpar o cap pra temporada seguinte. Então, talvez eles consigam trocar, eventualmente um buyout no final da trade deadline do outro ano, enfim, isso talvez seja possível. Mas para esse ano, para o ano que vem, eu acho difícil, tudo bem que o Pat Riley é muito bom no que ele faz, mas para o ano que vem eu acho difícil o Heat almejar algo muito mais do que tá almejando esse ano, que é ficar ali em 8º, 7º, no máximo e tal. Sobre o Dwayne Wade, pensei rapidamente aqui, eu acho que o Dwayne Wade, ele termina com certeza como acho que um dos 10 maiores armadores da história, e aí pensando nas duas posições, né, tanto 1 quanto a 2, eu acho que ele fez o suficiente para ser considerado e talvez entre nos top 30 de jogadores de todos os tempos. É óbvio que não existe uma lista oficial e nem cada um tem a sua lista, mas eu acho que são discussões, eu aceito argumentos para que ele esteja tanto numa lista de 10 dos 10 maiores armadores, quanto no top 30, top 40 e tal. É um cara que jogou demais, vai fazer uma baita falta e, enfim, acho que é isso. E aí eu já vou emendar então com a pergunta que veio via Instagram do Arthur Delenogari, eu acho que é assim que se fala. Ele pede pra gente falar do Cavs. Ele quer saber o que a gente acha do rebuild do Cavs, que é um time que pouco tem se falado nos podcasts que ele escuta. Ele acha que tem alguns jogadores duvidosos, como o Jordan Clarkson, mas tem alguns que tem futuro, como o Sexton, o Osman, o Kevin Love voltou bem e tal. Se tiver um Zion ou um RJ Barrett, se eles acham que já é um bom começo pro rebuild. O que você acha, Vavo? Eu acho que se eles estão no modo rebuild, eles estão ainda no passo zero. Eu ia dizer no primeiro passo, mas vou aproveitar. Fazendo a fundação. Vou aproveitar o termo que está na moda no basquete, passo zero. É muito bom. Eles estão no passo zero, porque o que eles têm de rebuild é por acidente. O próprio Colin Sexton só foi uma escolha deles porque veio na troca, que era o pique, que era veio do Nets, que foi pro Boston. Boston via New Jersey, eu ia falar. Via Brooklyn Nets. Viu como eu sou velho, eu ainda me confundo. Só falta chamar o Oklahoma de Seattle. E então, eu acho que esse rebuild ele deve começar a partir da próxima temporada. E aí citou Zion Williamson, 14% de chance possivelmente de ter a primeira escolha, mas mesmo assim, mesmo que eles não peguem um Zion, eles devem conseguir pegar um jogador bom, que seja um RJ Barrett, um Cam Reddish, algum desses novos prospectos aí vindo da NCAA. E aí eles devem começar aos poucos. Eles têm um contrato, eles recém renovaram com o Kevin Love um contrato gigantesco, ele vai continuar... Mais 4 anos além desse. Mais 4 anos além desse, é o caso do Chris Paul também. Então vai ter muito tempo de Kevin Love ainda nessa continuação, mas tudo bem, porque ele não é um cara velho, ele é um cara que deve render moderadamente bem. Ano passado ele foi até All-Star, né? Uhum. Foi um comeback. Sim. Depois de não ter sido alguns anos, mas... Eu acho que mais importante que tudo isso, o rebuild, nesse instante, é a única opção do Cleveland. Então,
tem que começar a fazer e começar a fazer direito. Eu acho que assim, eu até falei disso alguns programas atrás no começo, que o Cleveland tava acumulando picks, que é meio que o jeito certo de se fazer rebuild. Por quê? Quanto mais chances você tiver no draft, mais chances você vai ter de ter jogadores bons. Eles têm para esse ano, eles têm a escolha do próprio Cleveland, tem a escolha do Houston Rockets, se for entre 15 e 30, o que vai ser, né? Então ele tem 2 escolhas de primeiro round esse ano, e eu fiz a conta, eu acho que eles podem ter até 5 escolhas de primeiro round nos próximos 3 drafts, o que já é uma coisa interessante. Do elenco atual, ainda tem alguns contratos ruins para o ano que vem. O Brandon Knight, o Tristan Thompson, que tem um contrato de 18 milhões e meio, o J.R. Smith, que ainda tem um contrato que, apesar de não ser inteiro garantido, ainda tem. Jordan Clarkson tem um contrato de 13 milhões para a temporada que vem. O Colin Sexton, obviamente, do elenco atual, acho que os jogadores que o Cleveland conta para um projeto a longo prazo seriam justamente o Colin Sexton, o Larry Nance, que acabou de ganhar uma extensão de 4 anos que vai começar a partir da próxima temporada, que é um jogador que eu particularmente gostava muito no Lakers, é aquele cara que nunca vai ser um titular absoluto, mas ele joga com uma energia muito, muito alta o tempo todo e faz o famoso trabalho sujo muito bem, né? E talvez o Cedi Osman, que eu acho que os torcedores do Cleveland tendem a supervalorizar um pouco o que joga o Osman. Eu acho que isso é uma coisa que acontece em times que estão mal. Eu passei por isso com o Lakers. Você acaba vendo alguns jogadores jogando noite sim, noite não, e você acaba superestimando um pouco o valor deles. De qualquer forma, eu acho que o Cleveland está começando o processo de uma maneira certa, que é, vamos acumular picks e vamos ver o que acontece. Esse contrato do Kevin Love realmente é um contrato que tem 4 anos e que eu não sei se em 2021, quando ele tiver 33 anos, alguém vai topar pegar 2021-22, né? Vai topar assumir 30 milhões de salário, porque eu não sei se ele vai ser nem sombra do jogador que ele é hoje. Ele teve alguns problemas de lesão, etc. Mas eu acho que o Cleveland tá começando o rebuild pelo lugar certo. Tem que ver qual é o potencial do Sexton, tem que, enfim, ver quem que eles vão trazer no draft, mas eu acho que é isso, assim, tá bem no começo, qualquer coisa do Cleveland dá pra que 2, 3 anos pra frente. Concordo. Jogos da semana. Olha, direto e reto. Deixa eu abrir o meu aqui. Sim, eu tenho uma correção pra fazer. Uma das minhas considerações iniciais, alguns episódios atrás, eu falei que os Rockets tinham varrido os Warriors, e eu fiquei falando sobre outras vezes que os Warriors foram varridos, tinham sido varridos pelos Pacers na temporada passada, e a última vez tinha sido pelos Spurs. Durante 2014, a temporada regular, né? Durante a temporada regular. Os Rockets não varreram os Warriors ainda. Saiu em todos os lugares que os Rockets tinham varrido os Warriors, mas não, eles ainda têm um jogo, e é nessa semana. O 4º jogo, eu achava que eram 3 jogos, porque às vezes os times da mesma conferência, mas de divisões diferentes, jogam 3 ou 4 vezes. Como saiu em muitos lugares que os Rockets tinham varrido, eu confiei na informação e não fui conferir, o que não era verdade. Temos nessa quarta-feira, às 10h30 da noite, horário de Brasília, Golden State Warriors e Houston Rockets em Houston. Então, nesse jogo, agora sim, é a chance do Houston Rockets varrer os Warriors. Se eles perderem o jogo, então a última vez na Conferência Oeste continua sendo a dos Spurs em 2014. Bom, o meu jogo da semana, esse era um dos que estava na lista, o meu jogo da semana é do domingo, dia 17 de março, às 4h30 da tarde, que é um horário lindo para você assistir um jogo de basquete. Philadelphia 76ers contra Milwaukee Bucks em Milwaukee, uma das potenciais finais da Conferência Leste. Enfim, acho que não tem muito o que explicar, né? 2 dos uma escolha técnica, 4 né? melhores times da Conferência Leste, ambos com potencial de chegar tanto às finais de conferência quanto às finais da NBA. E ele segue desdenhando o Indiana Pacers. Então, comunidade, se vocês aí assistirem os jogos, gostarem, não gostarem, ou se vocês, assim como o Arthur e o Samuca, quiserem falar com a gente, manda aquela mensagem marota, aquela mensagem gostosa, aquela mensagem até com aquele pouquinho de ódio pra equilibrar a quantidade de amor que a gente recebe. Então manda aí no @BigShotPod, e segue a gente lá também no Instagram e no Twitter. BigShotPod, @ampere.audio, nosso e-mail, bigshotpod.com.br, nosso site. A gente tá disponível aqui, vocês devem estar ouvindo no YouTube ou no Spotify, mas a gente já tá disponível no Deezer também. Se você, quem aí pediu
pra colocar no Deezer. Finalmente entrou. O Deezer demora mesmo pra entrar, então a gente tá lá, dá pra seguir. Ou onde você ouve podcasts. Se você tá gostando do podcast, tá ouvindo no iTunes, ou se você só quer puxar no saco, vai lá, manda 5 estrelinhas no iTunes, aquele comentáriozinho maroto lá, e principalmente indica pros amigos. Porque tem muita gente aí que quer falar de basquete, muita gente aí que ouve. O basquete, a NBA é um mercado grande, aqui as pessoas assistem. Então, não só assistir, eu quero ver a gente conversar sobre isso. Então, ouve aqui a gente, indica nos seus grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, Signal, Telegram, Twitter, qualquer rede social aí que você tiver um grupo, se tiver amigos, se tiver uma lista específica de NBA, indica a gente lá. Eu sou MM Isidoro, no @MM igual chocolate, que é gostosinho, cremoso, redondinho. Isidoro com Cremoso não é cremoso. O nosso produtor até coçou a cabeça ali depois que eu falei isso. Ele ficou emocionado. Vavo, quem é você, Vavo? Eu, @Vavo no Instagram, @VavoFresno no Twitter. Nossa, é nossa Beyoncé, né? Incrível. Gui? Eu sou @Gui_Pinheiro, tanto no Instagram quanto no O Twitter. futuro @Gui. Tô tentando. A gente é parte da família Ampere de podcasts, aqui já o supracitado Boa Noite Internet, todo domingo aí no seu ouvidinho, falando sobre a vida moderna, o que é ser humano. Aí é um podcast realmente incrível. Eu venho ouvindo, todos os dias que eu venho aqui pro estúdio, eu venho ouvindo Boa Noite Internet. Eu também, porque o Cris, agora que a gente chega aqui, ele pergunta. Aí, ele ouviu? Ele faz perguntas sobre o episódio. Sobre o episódio. A gente só entra no estúdio se a gente... E prestando atenção. Se a gente... Tipo a professora fazendo o teste pra ver se o cara leu o livro, né? No minuto 14:37, eu Você digo, viu aquela eu história? menciono. Você viu onde eu errei aquela palavra de propósito, pra vocês saberem se ouviram ou não? Família feminista também. Então, se você quer saber essas pautas feministas, homens, temos que acabar com a masculinidade tóxica, temos que ouvir sobre isso, temos que falar sobre isso, entender o lado das minas também. Ainda mais hoje, né? 4 dias depois do Dia Internacional das Mulheres, a gente tem a Capitã Marvel aí estourando tudo que é recorde. A gente tem que ouvir isso aí. E as minas que ouvirem esse podcast, que a gente ainda quer saber quem são as minas que ouvem esse podcast, que a gente sabe que vocês existem. Então manda mensagem, fala com a gente. E a gente, como sempre, é gravado. Como sempre não, porque voltamos agora, depois de um bom tempo. Gravados aqui no estúdio do Inova Habitat, pelo Raul Leal ali, que tá olhando pra gente com aquela carinha de conseguimos, amigos. O operador de áudio mais bonito do Brasil. Bonito, elegante, né? Olha lá, você não tá vendo, mas é um fofinho. Ele vai ganhar um apertão da bochecha depois aqui, quando a gente acabar. Garotos, sempre um prazer inenarrável voltar aqui, olhar pra essa carinha de vocês, sentir esses hormônios pertinho. Obrigado. Meu último recado é corta a unha do indicador da mão esquerda, porque tá muito sujo. É que eu cocei a orelha agora. Valeu, galera. Até a próxima. Abraço, acho que acabou, né?